Olá, olá pessoal, vamos lá, vamos para mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e comentar o que você achou do nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da BNCC, como ela está organizada. Aqui ao lado nós temos um quadro falando como é que está organizada a BNCC. Ponto 1, nós temos a introdução. Ponto 2, como é que está a estrutura da BNCC. Ponto 3, nós temos a etapa da educação infantil. Como é que são essas etapas? Ponto 4, nós temos a etapa do ensino fundamental e no ponto 5 nós temos a etapa do ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular, ela ressalta alguns aspectos em relação à educação infantil, sendo o direito de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência, os quais devem ser considerados para propiciar aprendizagem e desenvolvimento para as crianças. No capítulo 3 da BNCC, fala especificamente sobre a educação infantil. A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 90 e 80, mais precisamente 80 do que 90, desculpa o erro, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização. Ou seja, a criança ela era tida como uma criança que já poderia começar na alfabetização, mesmo tendo os seus 5 anos de idade, já poderia começar aprendendo a ler e a escrever especificamente de uma forma letrada, como acontece hoje ainda na atualidade, a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então a criança era exigido isso do ensino infantil, antigamente. Hoje, já mais não, né? Hoje, a educação infantil, ela já é uma etapa que tem atendimento em creches e pré-escolas a partir de 0 ano, né, até os 6 anos de idade. Torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB 96, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica e dever da família e do Estado, passando a atender a faixa etária de 0 a 5 anos somente. Percebam que já não mais até 6 anos, mas a partir da LDB, né, passou a ser lei de que a etapa que compreende a educação infantil, ela começa na faixa etária de 0 a 5 anos somente. Embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos. Apenas com a emenda constitucional número 59/, de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 anos aos 17 anos. Com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo foi tomado nesse processo histórico, da integração ao conjunto da educação básica, ou seja, a educação infantil, ela vai integrar, vai fazer parte da educação básica desde 6 anos até aos 5 anos e 11 meses. Dentro desse documento, né, da BNCC, com relação à educação infantil, nós temos 6 direitos de aprendizagem. Dentre eles, conviver, como está aqui no vídeo, nós temos conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O primeiro direito de aprendizagem da criança dentro do espaço escolar é conhecer.
Conhecer com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Brincar, como eu falei no primeiro vídeo, sobre a importância do brincar, da brincadeira, do lúdico, na educação infantil. Então nós temos esse direito de aprendizagem, é direito da criança. Tudo o que eu falei sobre os 6 direitos de aprendizagem que são direitos da criança agora com a BNCC. Ela tem direito de conviver, 1. Ela tem direito de brincar, 2. Ela tem direito de participar, certo? Como eu já falei muito sobre o brincar, nós vamos pular esse tópico, nós vamos falar do participar. Ela tem que participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e de outras atividades posteriores, pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras dela, dos materiais que ela tem em sala, né? Dos ambientes para onde ela quer ter aquela aula divertida, ela pode também sugerir onde que ela quer ter aula, do desenvolvimento de diferentes linguagens e elaboração dos conhecimentos, decidindo e se posicionando em relação aos conhecimentos. A criança ela precisa participar do processo. E 4, explorar. Ela precisa se movimentar, ela precisa fazer gestos, ela precisa ouvir sons dentro de sala de aula, ela precisa das formas geométricas, das texturas, das diferentes cores, das palavras, das emoções, das transformações que podem acontecer dentro de sala, relacionados a experiências, relacionamentos relacionados a histórias, né? Objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, como nas artes, na escrita, a ciência e a tecnologia. E estamos no tópico 4, expressar. Ela precisa ser um sujeito de diálogo, ela precisa ser um sujeito criativo, ela precisa ser sensível, ela precisa reconhecer as suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, as dúvidas que ela tem no dia a dia, como eu falei no primeiro vídeo, as hipóteses que ela pode levantar, né? As descobertas que ela pode fazer, as opiniões, os questionamentos por meio de direitos de linguagem. E o último tópico 6, conhecer-se. A BNCC vai propor isso para ela. Que ela se conheça, que ela possa construir a sua identidade pessoal, social, cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, por meio de brincadeiras e linguagem vivenciada nas instituições escolares e em seu contexto familiar também e comunitário. Né? Então, a BNCC, ela é ampla, né, na sua diversidade com relação ao direito de aprendizagem, porque a BNCC ela entende que a criança ela tem um campo vasto de conhecimento e que isso precisa, de certa forma, ser explorado na escola, no contexto escolar, não só no contexto escolar, mas, como eu falei aqui, no contexto familiar e no contexto comunitário também, é muito importante. Também nós temos os campos de experiências que nós trabalhamos dentro da BNCC. O primeiro campo de experiência, de acordo com o nosso quadro aqui ao lado informativo, nós temos o eu, o outro e o nós. O que é o eu, o outro e o nós? Seria um campo de experiência em que a criança ela trabalha a interação com os colegas, né? Com os adultos também, com o professor, com as pessoas que trabalham dentro da escola também. E assim ela vai constituindo o modo próprio dela de agir, de sentir, de pensar. E ela vai descobrindo que existem outros modos de vida também, né? Dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos africanos em si. E segue-se também. Questionamentos sobre si e sobre os outros. As crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, da reciprocidade, né, dela com os colegas, da interdependência com o meio em que ela está. O próximo campo de experiência é o corpo, gesto e movimentos. 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 O corpo, gesto e movimentos.
Com o corpo, a criança é capaz, né, por meio do corpo, de experimentar várias sensações, vários sentimentos, né? Vários sentidos também, de fazer vários movimentos. Então, corpo, gesto e movimento está diretamente relacionado com seus movimentos, com aquilo que o seu corpo ele é capaz de fazer dentro de sala de aula por meio de diversas atividades como a dança, a música, a arte, o teatro, né? E infinitas atividades. Ela comunica por meio do seu corpo. Traços, sons e cores e formas têm relação direta com atividades que ela pode estar fazendo no dia a dia. Por exemplo, pintura, modelagem, colagem, fotografia e uma infinidade de atividades em que ela vai movimentar a sua coordenação motora fina, né, no sentido de que ela melhore, né, essa coordenação e de que ela passe a fortalecê-la por meio dessas atividades. E além dessas, nós temos a escuta, fala, pensamento e imaginação. Já se trabalha dentro desse campo a questão das histórias, né? Das histórias que são contadas pelo professor, das histórias que a criança ela vai ver em vídeos, né, da postura corporal dela, do sorriso, o choro, são os sentimentos também, né, com relação à fala, à escuta, ao pensamento dela, à imaginação. E aí a gente lembra de várias atividades que estão dentro desse campo de experiência. E, por último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que estão diretamente relacionadas não só à questão matemática, mas há outras questões também. As transformações, as experiências dentro de sala de aula, já direcionado para o campo da ciência. Os espaços, né, diferentes espaços em que ela pode medir, né, metrificar. Ela pode, então, visualizar a quantidade dentro desses espaços. E uma série mais de atividades dentro desse campo. Então, percebam que os campos de experiências, eles são 5. Tá? Como está aqui. Ao lado, vocês percebam que tem 5 campos de experiência, como já falei. Finalizamos agora mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar o que vocês acharam para que a gente melhore no próximo vídeo. Foi um prazer tê-los por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.